Oi, pessoal. Aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos começar o nosso estudo de geometria analítica, iniciando pelo estudo do ponto, tá? Posteriormente, vamos ver um pouquinho sobre reta e sobre circunferência, ok? Vamos lá? Pessoal, a geometria analítica é uma parte da matemática que, através de alguns processos particulares, estabelece as relações existentes entre a álgebra e a geometria. Então, aquelas figuras geométricas de ponto, reta e plano, que na verdade a gente vai estar usando a circunferência, a gente tem propriedades matemáticas que fazem um estudo com cálculos e fórmulas que vão facilitar a sua aplicação em várias situações, problemas do dia a dia. Então, como eu falei, né, elas têm propriedades que a gente consegue estudar através de métodos algébricos, tá? Esses estudos iniciaram, né, lá no século XVII, tá? Com René Descartes, tá? E que inventou as coordenadas cartesianas que a gente conhece, tá? Que é o eixo x e y. Só para curiosidade, né? No seu livro sobre Discurso sobre o Método, 1637, tem a famosa frase em latim cogito ergo sum, que é penso logo existo. Para que serve tudo isso? Então, usamos ao construir um gráfico, ao gerenciar a construção de um alicerce, de uma casa, aviões, embarcações, situações de rotas, tá? Uso do GPS. Então, quando, por exemplo, você vai viajar para uma cidade que você nunca foi, o que a gente faz? Automaticamente a gente já pega o nosso celular e põe lá no Google Maps, né? Ou algum outro aplicativo que trace a rota. Bom, você está usando geometria analítica, tá? Quando você determina que você precisa saber a distância da tua casa até o seu trabalho, por exemplo, as opções de rotas, tudo isso é o uso da geometria analítica. As seguradoras, por exemplo, elas dispõem de localização através de coordenadas para encontrar veículos roubados. Tá? Uso via satélites, tá? A gente usa tem vários aplicativos, softwares, né, que são desenvolvidos aí através de matemáticos que facilitam localização e outras propriedades também na engenharia civil, na hora de construir. A gente precisa ter conhecimento de algumas propriedades que facilitam a própria segurança de uma construção. A primeira coisa que a gente tem que saber é a localização. Então, vocês sabem que, trabalhando com o plano cartesiano, os eixos x, que é da abscissa, e o eixo y das ordenadas, eu tenho, então, uma divisão aí de 4 quadrantes. O que eu preciso saber? No primeiro quadrante, o meu ponto vai ter as duas coordenadas positivas. No segundo quadrante, minha coordenada x é negativa e y é positiva. No terceiro quadrante, ambas coordenadas são negativas. E no quarto quadrante, coordenada x positiva, coordenada y negativa. Ok? É importante eu ter essa percepção porque eu consigo identificar exatamente a localização do meu ponto. Veja que os pares ordenados, tá? De alguns pontos, e vocês conseguem identificar o posicionamento dele. Observem que eu trabalho ali, por exemplo, no primeiro quadrante com o valor 4.4 e 2.4, tá? Na vida real, não vai aparecer tudo bonitinho, 2 e 4, 3 e 6. Não, vai aparecer números que a gente diz quebrados, né? Ou seja, com as suas casas decimais, porque a realidade é bem diferente do papel ali de fazer uma conta só para compreender um conceito, tá? Então é importante que vocês comecem a aceitar os números com suas casas decimais. O que é importante para a gente aqui? A gente conseguir determinar a distância entre dois pontos, tá? Bom, o comprimento da linha reta que os liga, tá? Essa é a distância. A gente pode falar, para ir de A até B eu posso seguir diferentes caminhos, fazer uma curva por cima, tal, mas na verdade, a menor distância entre dois pontos sempre será uma linha reta, tá? A distância permeia todos os conceitos da geometria analítica.
pois nessa área da matemática temos a relação de elementos geométricos com os algébricos, e o elemento básico da geometria é o ponto. Um dos conceitos básicos da geometria é que a menor distância entre dois pontos é dada por uma reta, ok? E na geometria analítica, esses pontos recebem coordenadas no plano cartesiano, e é por meio dessas coordenadas que podemos encontrar o valor da distância entre dois pontos. Vamos agora ver como. Então, pense ali o plano cartesiano, tá? Eixo x e y, e eu tenho o ponto A e o ponto B, ok? Então, como que eu determino a minha distância de A até B? Eu gostaria que você pausasse um pouco esse vídeo e pensasse aí qual a forma que você determinaria essa distância de A até B, conhecendo as coordenadas de A e B, tá? Retomando, então, se você pausou o vídeo, vamos ver se você conseguiu encontrar uma forma rápida de determinar essa distância. Veja, o A, ele tem as coordenadas ali, ó, xa, ya e o B, xb, yb. Se você usou Pitágoras, parabéns. Você acertou. Através da fórmula de Pitágoras que a gente vai conseguir determinar essa distância. Tá? Veja só. Sabe-se que os eixos coordenados do plano cartesiano são ortogonais, tá? Eles formam 90 graus entre si. Então, a gente consegue construir um triângulo retângulo usando os pontos A e B como a minha hipotenusa. Então, a distância de A até B corresponde à hipotenusa do meu triângulo retângulo, tá? E agora, o que eu gostaria que você analisasse, tá? É interessante, eu sempre proponho em sala de aula que vocês coloquem valores, tá? Valores para o xa, para o xb, para o ya e yb. E veja como que eu determino essa distância no eixo x e no eixo y. Ou seja, como que eu determino essa variação, tá? A variação de x e y para determinar a medida dos meus catetos. Bom, veja só. Lembra que eu falei que a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, a distância AB ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à distância AO. Veja, eu coloquei um ponto O para indicar onde forma os 90 graus. Então, AO ao quadrado mais BO ao quadrado, que é simplesmente o que Pitágoras fala para a gente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, vamos um pouquinho adiante. Se AO vai ser a variação no eixo x, que é xb menos xa, e BO é a variação no eixo y, que é yb menos ya, teremos o seguinte, ó. A distância AB ao quadrado vai ser o quê? Xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, pessoal, o que eu vou ter? A fórmula da distância entre dois pontos é simplesmente a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, que está desenvolvida desse jeito, tá? O que eu costumo falar para os meus alunos? Na hora de um aperto, aplique Pitágoras, vai passo a passo e resolva. Porém, se você já está estudando desde o início do ano, está se preparando para prestar um vestibular, os vestibulares que têm uma segunda fase, tá? É importante que você tenha domínio da fórmula, para que chegue num problema de uma segunda fase e você aplique diretamente essa fórmula. Porque aplicando essa fórmula, o que vai acontecer? Você vai mostrar que você tem domínio do assunto, que você não precisa começar do beabá, que você já tem o conhecimento um pouco mais aprofundado. E isso, querendo ou não, na hora de um examinador corrigir, ele vai olhar com outros olhos, e a sua pontuação acaba sendo maior do que aquele que precisa começar do beabá. Quem começar do beabá não vai estar errado, ele vai chegar no mesmo resultado que você, só que um caminho mais longo. E o que acontece? Eles precisam ter formas de seleção, né? De determinar quem que está mais apto para fazer o curso. E aí eles vão olhar aquele que tem um conhecimento um pouco maior, que tem mais domínio da matemática, que vai conseguir ter mais facilidade de aplicar uma fórmula diretamente do que iniciar do beabá, entendeu? Então, você compreendendo como foi construída essa fórmula e conseguir memorizar para usar essa fórmula
ela vai facilitar muito, até porque você vai ganhar um tempo precioso aí. Vamos lá, dando continuidade. Ponto médio. Pessoal, o segmento de reta é um subconjunto da reta. Se eu pensar em reta, a reta ela é infinita, ela não tem começo nem fim, tá? Mas, quando é o segmento de reta, que por exemplo, quando eu quero a distância de A até B, então eu estou trabalhando com um segmento de reta. Ele é finito, ele tem o início e o fim. Ou seja, o início seria o ponto A e o fim o ponto B. E aí eu consigo determinar o ponto médio, ou seja, o meio dessa reta. Tá? E como que eu faço para achar o meio dessa reta? Aqui, em vez de A e B, eu estou usando PQ, tá? Porque independente da letra que você põe ali, o importante é você compreender a situação. Então, ó, eu tenho uma reta, um segmento de reta, na verdade, ponto P e Q. Eu tenho ali a distância de P até Q, eu quero o ponto médio, ou seja, para eu saber a metade dessa reta, eu vou ter uma coordenada no X e no Y. Então, como que eu acho o X médio e o Y médio? Sugiro que você pause esse vídeo e determine valores para o seu P e Q. Coloca o valor que você quiser para o XP e YP, para o XQ e YQ. E tente fazer os seus cálculos para determinar as coordenadas do ponto N. E depois volte. Se você somou as coordenadas do X e dividiu por 2, perfeito, você conseguiu compreender o conceito. O meu ponto médio ele vai ser dado pela soma dos valores de X dividido por 2 e o mesmo se repete em Y. Então, eu fazendo XP mais XQ dividido por 2, YP mais YQ dividido por 2, eu vou ter exatamente as coordenadas do meu ponto médio. Pessoal, aqui é só uma revisão de conceitos, tá? Depois é muito importante ter as listas de exercícios para aplicar todas essas informações e conseguir desenvolver, parando o vídeo, fazendo exercício, para ir assimilando todos esses conceitos, ok? Bom, o baricentro. Pessoal, o baricentro, a gente chama de baricentro e usa a letra G, porque na verdade ele está relacionado à ação da gravidade. Ele corresponde ao centro de massa do triângulo, tá? Ele é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo, ok? Esse ponto divide a mediana relativa a um lado em duas partes. A que vai do vértice até o baricentro tem o dobro da medida que vai do baricentro até o ponto médio. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem ali um triângulo, então ali ABC, com o que a gente viu até agora, eu consigo determinar a medida dos lados, fazendo a distância de A até B, distância de B até C, distância de C até A. Com o estudo do ponto médio, eu consigo determinar o N de navio, que é o ponto médio do segmento BC. Consigo determinar o M de Maria, que é o ponto médio do segmento AB. Consigo determinar as coordenadas do ponto P, que é o ponto médio do segmento AC, tá? Então, com o que vocês estudaram até agora, vocês conseguem identificar tudo isso. Agora, olha só, pessoal. O que é interessante? O encontro dessas três medianas, tá? Quais são as medianas? AN, BP e CM. O encontro das três medianas é o meu baricentro, tá? Então, ele não é o meio do triângulo, tá? Não é o meinho do triângulo, mas é onde está o centro de massa, tá? Então, isso é muito usado na construção civil, tá? O triângulo é uma das peças mais importantes da matemática, principalmente na construção civil. E esse centro de massa, ele tem algumas propriedades. E aí, o pessoal que vai prestar vestibular da FUVEST, sempre é importante ter domínio dessas propriedades, porque vez ou outra aparece na primeira ou segunda fase exercícios que, conhecendo essa propriedade, facilita aí o desenvolvimento de situações e problemas. O que eu tenho, pessoal? Do ponto A até G, que é o meu baricentro, essa medida é o dobro da medida de G até M, tá? Tá vendo ali, ó, dois U's e o Uzinho embaixo? Do mesmo jeito, a medida de B até G é o dobro da medida de G até P. E a medida de C até G é o dobro da medida de G até M. Conhecendo essa propriedade, pessoal, aí vocês vão ver inúmeras situações e problemas que vai ser útil ter esse conhecimento, tá?
Então, é importante você compreender essa propriedade. Então, ali, ó, DG duas vezes GP, CG duas vezes GM e AG duas vezes GN, tá? Bom, como que eu acho a coordenada desse baricentro? Tá? Veja se vocês conseguem ter alguma ideia. É interessante você pausar o vídeo e tentar aí pensar. Mesmo que você não faça ideia, comece. Comece escrevendo, calculando, pensando qualquer coisa. Porque se você começa a desenvolver, mesmo que você não tenha ideia do que você está fazendo, conforme você vai olhando, buscando, criando, uma hora a coisa deslancha e você consegue chegar na solução correta. E é muito importante na matemática você buscar sempre iniciar, tá? Mesmo que você não tenha ideia se tem sentido aquilo que você está fazendo. Bom, pessoal, eu coloquei o desenvolvimento aqui para vocês, tá? Mostrando como que eu acho, então, a localização do meu baricentro, tá? Quais são as coordenadas do meu baricentro. Então, o que eu coloquei para vocês, ó? N. O N, ele não é o ponto médio de BC? Então, coloquei, como N é o ponto médio de BC, o que eu coloquei ali para vocês, ó? Ele vai ser XB mais XC dividido por 2, YB mais YC dividido por 2, certo? E, pela propriedade, o que eu coloquei para vocês? Que a medida AG vai ser duas vezes a medida GN, certo? Então, desenvolvendo isso, tá? AG sobre GN é uma proporção de 2 para 1, tá? Então, fazendo o desenvolvimento, vocês vão perceber que vai chegar no desenvolvendo, vocês vão perceber que vai chegar no valor da coordenada x do baricentro igual a soma de xa mais xb mais xc dividido por 3. E analogamente determinamos o y da mesma maneira. Então, meu baricentro é a soma, tá, das coordenadas dos vértices dividido por 3. Tá? Então, aqui em amarelo eu coloquei o baricentro e a coordenada. Então, a soma de xa, b e c dividido por 3, ya, b e c dividido por 3. Ok? É interessante que você tente fazer o mesmo raciocínio para o y, para ver se você consegue chegar no mesmo resultado. Mas o meu conselho, não faça olhando o que eu fiz para o x, tá? Veja o que eu fiz para o x, estude, analise, mas tente fazer o do y sem olhar o que eu fiz no x. Por quê? Você olhando para fazer o do y, o seu cérebro vai estar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. E aí depois, se você precisar, por exemplo, numa prova de segunda fase da Unicamp, precisar demonstrar que a coordenada ali do y do baricentro é ya mais b mais c dividido por 3, vai dar branco e você não vai conseguir fazer, tá? Então é importante que você tente construir o conceito sem ficar olhando já um conceito pré-construído, tá bom? E para quem vai prestar a Unicamp adora exercício, demonstre que, prove que, tá? Então fica aí mais essa dica. Bom, falando em triângulo, como que eu calculo a área de um triângulo? Você vai me falar, base vezes altura dividido por 2. Ok, mas agora a gente está estudando a geometria analítica, tá? Então, a geometria analítica, eu não vou usar base vezes altura dividido por 2, tá? Bom, primeiro, por que eu vou usar isso? Eu coloquei uma situação hipotética, né? De um avião que cai, precisa delimitar uma área de busca, mas às vezes eles podem usar o círculo em vez do triângulo, né? Você vai, às vezes, precisar da área de um triângulo dentro da engenharia, dentro de, por exemplo, desenvolvimento, engenharia de automação, na construção de veículos. Existem infinidades de assuntos em que acaba sendo importante conhecer a área de um triângulo através da geometria analítica. E para isso a gente vai usar o determinante. Lembra do estudo da matriz? O pessoal aí do terceiro ano, no segundo ano, estudou matrizes e determinantes. E vai ser o conceito de determinantes que a gente vai ter que usar aqui. Como que funciona? Então, ó, pensa no triângulo, tá? Triângulo aí, ABC. A área do meu triângulo vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Primeiro, por que módulo? Porque se o determinante der negativo, não existe área negativa.
então eu não considero o sinal resultante, tá? Eu sempre vou trabalhar o determinante usando... Aí você pode usar o teorema que você achar mais conveniente, aquele que você tiver mais facilidade, tá? Para calcular o determinante. Calculado o determinante, você ignora se ele der positivo ou negativo, tá? Você vai ignorar o sinal. O valor que der, você considera ele em módulo, tá? Ou seja, como se ele fosse sempre positivo. E esse valor você não pode esquecer de dividir por 2. Como que eu monto o meu determinante? A primeira coluna inteira são os valores de x. Então, ali, A, B e C. A segunda coluna, os valores de y. A, B e C. Então, se eu começar com XA, na sequência ao lado tem que estar o YA. Ah, tem que ser sempre A, B, C? Não, você pode colocar C, A, B, C, B, A, como você quiser. Só que na linha, tá, o correspondente tem que estar ao lado. Então, se eu começar com XC, ao lado já tem que estar o YC. Ah, e por que essa coluna com um monte de 1? Para quê? Para que eu tenha uma matriz quadrada, ok? Uma matriz quadrada, então uma matriz 3 por 3. E quando eu multiplico o número por 1, ele não altera o valor dele, tá? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, essa coluna com um monte de número 1 é para que eu possa usar, por exemplo, Laplace, né? Para calcular aí a minha matriz quadrada e chegar no determinante de uma maneira mais rápida, ok? Esse determinante, ele não pode dar zero, tá? Para que seja um triângulo, os pontos eles não podem ser colineares, tá? O que significa isso? Quando 3 pontos são colineares, ou seja, eles pertencem a uma mesma linha, tá? Eles estão a uma mesma reta, o determinante vai dar zero, tá? E aí, então, eles são alinhados. Então, ele não vai ser um triângulo. Então, esse valor do determinante, obrigatoriamente, ele é diferente de zero. Porque se os 3 pontos pertencem a uma única reta, o determinante vai ser nulo, ok? Pessoal, essa é uma primeira parte do estudo do ponto. Vocês agora precisam fazer exercícios para aplicar os conceitos aqui trabalhados. E vamos estar numa segunda parte agora, falando sobre estudo de retas, ok?